Você não sabe como cuidar dos processos burocráticos de uma viagem internacional? Ou pior, você nem sabe que tem processos burocráticos para fazer uma viagem internacional? Então, se essa é uma dúvida sua, fica aqui comigo que eu vou falar sobre isso hoje. Oi, tudo bem? Eu sou a Valéria Batagello e tô aqui hoje para falar com você sobre viagem. Sim, como sempre, sobre viagem internacional. Afinal de contas, é o que a gente faz aqui que a gente mais gosta de falar, de estudar e de decidir para o nosso futuro. Então a gente faz isso através desses vídeos aqui com você, através de tudo que a gente compartilha nas nossas redes sociais e através do nosso método muito específico, muito detalhado, muito caprichado que a gente criou para ajudar você a fazer a sua viagem sozinho do zero. Isso mesmo, então fica de olho que a gente vai falar hoje sobre umas coisas muito específicas e muito detalhadas que você precisa saber se você quer organizar a sua viagem sozinho. Então vamos lá? Primeiro ponto, quando a gente fala tenho que viajar e quero viajar para fora do Brasil, quero fazer uma viagem internacional. Primeira coisa que você tem que lembrar é, precisa de passaporte. Claro, tem alguns países na América do Sul aqui que a gente viaja só apresentando RG. Mas se a gente está pensando em querer ter uma vida de viajante, querer fazer outras viagens, a gente já sabe que vai precisar disso, vai precisar desse documento uma hora ou outra. Então, o mais adequado é, dentro do método, tudo que a gente pode deixar pronto, a gente deixa. Assim como a gente costuma cuidar das nossas coisas aqui na vida cotidiana, documento, né? CPF, RG, carteira de habilitação que vence de tempos em tempos, isso a gente não tem que cuidar? Então a gente cuida do mesmo jeito, com o mesmo carinho, com o mesmo cuidado de tudo que faz parte de uma viagem internacional, que é o que a gente gosta de fazer. E dentro observando os tempos e os prazos que precisam acontecer, né? E se o seu medo é não saber lidar com nada disso, fica tranquilo que a gente consegue te ensinar. Agora, o que eu queria já dizer, que eu sempre falo é, não adianta esperar que você vai comprar um pacote, uma passagem, um serviço pronto em algum lugar que contemple todos esses detalhes. Não existe, Valéria? Claro que existe, tá? Mas os pacotes básicos que a gente costuma ver por aí, que são os mais atrativos, que a gente fala, ok, eu vou comprar esse daqui, que esse daqui é bacaninha e vai... tá com preço legal, tá com parcelamento legal, mas lembre-se que ele não inclui todos os detalhes, tá? Existe como contratar uma consultoria específica para organizar sua viagem inteira, para organizar sua viagem pensando em todos os detalhes junto com você? Claro que tem, tá? Só que isso envolve um custo que você precisa decidir se você está disposto a pagar ou não. E tá tudo bem, tem excelentes profissionais no mercado que fazem esse trabalho e por isso a gente ensina isso com tanto detalhe, tá? Para você, inclusive, se decidir contratar alguma coisa assim, que você escolha o melhor profissional para te atender. Afinal de contas, já que você vai pagar, pague pelo melhor serviço que você pode receber. E aí a gente fala, um dos primeiros itens, né, que a gente fala, vamos viajar, tem que ter passaporte. Então, até separei aqui, trouxe os meus bonitinhos, estão aqui na terceira, tô na terceira edição, né, do meu livrinho. E aí, para quem não conhece, né, para quem não está acostumado, não está habituado a lidar com isso, pode olhar e falar, nossa, você já encheu os 3 livrinhos de viagens. Bem que eu gostaria de estar com carimbos em todos eles, assim, e ter esgotado, e por isso eu precisei tirar um novo. Não é esse o caso, tá? Então, aqui vai a primeira dica. O passaporte tem validade, então você precisa ficar de olho e atento para saber até quando vale o seu passaporte, para que você não compre, planeje toda uma viagem, de repente, quando você vai olhar em cima da hora, o seu passaporte vai vencer e aí você precisa sair correndo para tirar um passaporte novo, tá? Isso não se renova sozinho pela internet, ele não prorroga automaticamente, então tudo isso tem detalhes muito específicos e são bem burocráticos mesmo, são daqueles que você tem que ir lendo as linhazinhas para poder fazer isso com cuidado.
Ai, mas então, Valéria, tá vendo? Eu falei pra você que era complicado. Tem que começar a pensar nessas coisas, de saber se tem passaporte. Gente, a informação tá muito fácil hoje em dia na internet. Mas ainda assim, a gente está listando tudo isso daqui e gravando tudo isso, um passo a passo, mas muito detalhado. Pensa num muito detalhado, é esse, tá? Esse passo a passo, esse método que a gente criou é para justamente te mostrar tudo que você precisa fazer antes de saber, inclusive, que precisa fazer, tá? Então, fica de olho que a gente está falando sobre isso e com tudo isso separado em vários vídeos para que você assista aquele que faz mais sentido para você primeiro. Mas todas as informações vão estar sempre aqui dispostas, tanto nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e nos vídeos que a gente está disponibilizando com bastante frequência aqui no YouTube, tá bom? E aí, olhando o passaporte, fui lá, fiz a solicitação do passaporte pela internet, agendei, paguei a taxa, chegou meu dia de ir lá fazer a entrevista, tem uma entrevista que você tem que ir lá fazer para que eles te concedam. O que é essa entrevista? Eles vão fazer a checagem da documentação que você apresentou para saber se você está apto para viajar ou não. Inclusive, uma das coisas que normalmente acontecem e que são verificadas nessa hora é se você vota ou não vota, participar das eleições. O seu título de eleitor tem que estar em situação ok, senão quando você vai lá para sua entrevista do passaporte, você não consegue emitir porque você não tem a documentação correta. Isso aqui eu não estou falando para você, você é obrigado a votar, você tem que fazer isso. Sim, é uma regra que existe que a gente tem que seguir, certo? Todo mundo sabe disso. Mas se por um acaso você não pôde votar em alguma eleição, você não estava presente ou aconteceu qualquer outra coisa, você tem que justificar. Se você está sujeito a alguma multa porque você não respeitou o prazo que tinha, você tem que pagar essa multa. Ou seja, você tem que estar em dia com a sua documentação como cidadão brasileiro para você conseguir emitir o seu passaporte numa boa. Tudo isso está muito explicado, muito detalhado no site quando a gente vai fazer a solicitação de agendamento de data, tá bom? Passado isso, nossa, mas e aí? Resolvi o passaporte, tá tudo certo? Não, a gente vai ter que olhar agora se a gente precisa de visto para o país que a gente escolher viajar. E aí o ideal é quando você é um viajante um pouco mais frequente, é que você tenha vistos válidos, né, para mais tempo. Então, por exemplo, o nosso visto dos Estados Unidos, ele tem validade de 10 anos. O primeiro que a gente conseguiu lá, na primeira vez que a gente solicitou, ele valia por só 5 anos, depois o prazo foi aumentado. E eu acho que a gente já está na terceira edição, né? Né, marido? Já. A gente já está na terceira edição do nosso visto, então ele está válido. Então, assim que tiver tudo bonitinho, que a gente quiser agendar uma viagem para lá, é só agendar. Então, essas são daquelas coisas que a gente ensina você a pensar e deixar tudo em ordem. Porque se aparece uma oportunidade muito boa, a gente está pronto, igual o pessoal brinca por aí, a gente está com a roupa de ir, pronto, só fazer a mala e partiu. E é isso que a gente não quer deixar escapar de jeito nenhum. Então, no método, a gente quer contemplar todas as coisas que são imprescindíveis e que a gente não pode esquecer. Outra coisa que o pessoal fica muito preocupado quando fala na parte burocrática. Nossa, mas eu vou fazer as compras sozinhas das coisas que eu tenho que fazer, né? Mas que medo de comprar uma passagem aérea e se eu comprar errado? Não tem como comprar errado se você seguir toda a programação que você fizer, tá? Mesmo que você faça sozinho, hoje, do nada, vai lá, abrir o site da companhia aérea e aí voltando naquele item mega importante que é a segurança, gente. Nunca esqueça da segurança. Nunca esqueça que você não pode clicar em qualquer link que aparecer na sua tela, tá? Você está lá pesquisando sobre viagem, vai começar a aparecer uma chuva de informação sobre viagem. Você já sabe disso, né? Você fez uma pesquisa sobre o preço de um tênis, vai aparecer tênis na tela do seu Facebook, do seu Instagram, de qualquer coisa que você estiver fazendo a todo momento. Mesma coisa acontece com viagem. Então, você escolheu pesquisar sobre uma viagem, sobre um destino, sobre o documento em si, ele começa a te jogar informações. O Facebook é inteligente, ele é planejado para isso, ele foi desenvolvido para isso,
para te mostrar coisas sobre as quais você gosta de ver ou você está pesquisando. Então a ideia é que você tenha informações sempre à mão. Só que cuidado com isso, porque numa dessa pode passar alguma coisa de alguém que, né, patrocinou alguma informação que não é lá muito confiável, ou que você não tem, às vezes não tem nada a ver com a pessoa ser confiável ou não ser confiável. A única coisa é que você está acessando uma pessoa no momento em que você ainda não está preparado, então a sua compra pode não ser a melhor possível. Então por isso a gente sempre indica, vai direto no site oficial. Se é da companhia aérea, vai direto no site da companhia aérea, não usa link de atalho, tá? Aconteceu isso, a gente conversando sobre isso, a gente está falando isso nos vídeos aqui, eu falei sobre isso na hora de reservar o hotel, então nos outros vídeos que eu gravei sobre compras específicas de coisas para viagem, eu já falei sobre essa parte importante da segurança. E aí, conversando com alguns amigos esses dias, eles estavam contando de histórias de realmente, estou pesquisando sobre um item X, que seja tênis, como eu falei aqui, né? Estou pesquisando sobre tênis. Aí, de repente, aparece ali o tênis que eu estava pesquisando com um preço muito melhor. Eu falo, cara, batata. Tá aqui, apareceu, ele já me mostrou qual é a melhor opção. Aí a gente entra no link e não confere se lá em cima tá realmente o nome da loja, como é que tá fazendo aquilo, e a gente entra sem querer e coloca lá o cartão de crédito, gente. E aí já era, a gente colocou o cartão de crédito num link não confiável. Se tiver alguém maldoso ali esperando por essa informação, a pessoa vai clonar o seu cartão, a pessoa vai usar os seus dados para fazer. E aí vai dar muito mais dor de cabeça. Então, na dúvida, não faz. Né? Se é muito mais seguro a gente ir direto no site da companhia, direto nos links, nos sites de busca de hotel, direto nos sites que vendem diretamente para o consumidor. Muito mais seguro, muito mais tranquilo você vai ficar de fazer esses procedimentos, esses processos todos sem ter medo, tá? Então, por isso é muito importante identificar essas coisas, tá? Aí, quando a gente está falando de visto, né? A gente já está com o passaporte em ordem, a gente decide qual é o destino que a gente vai. E aí, quando é que eu sei se eu preciso de visto ou não preciso? Então aí a pessoa fica muito preocupada, você aí do outro lado deve estar pensando, e agora? Faço o que se eu não sei se precisa? Gente, todas as informações elas estão disponíveis nos sites dos consulados, das embaixadas de cada país, que você pode acessar e entrar diretamente na lista oficial de documentos necessários, de informações necessárias que você precisa para acessar aquele lugar. Então vai estar tudo ali. Se precisa de visto, como é que tem que fazer, onde é que é o link de fazer a reserva o agendamento do visto, que documentos você precisa apresentar no dia da entrevista. Sim, para tirar o visto você tem que participar de uma entrevista. O que é o visto? É a permissão de entrada do país que você quer visitar. Então, o mais comum é todo mundo pensar nos Estados Unidos. Então, assim, o que a gente faz quando a gente vai tirar um visto? O que é um visto? Você solicita a permissão do governo americano para entrar naquele país de acordo com as regras dele. Então, existe uma embaixada no Brasil que faz toda essa parte de entrevistas, né? Você solicitou o seu visto lá, você preencheu uma série de documentos, você pagou uma taxa para estar habilitado para a entrevista. No dia da entrevista você vai até lá para que a pessoa confira tudo isso e saiba se está tudo em ordem para que você vá para lá. E essa é uma das formas de prevenção dos países para garantir que as pessoas realmente estão indo lá pelo motivo que estão dizendo. Então, se eu estou dizendo que estou indo para passear, estou indo de férias, eu realmente estou indo de férias, eu comprovadamente mostrei isso aqui. Se eu estou indo para trabalhar, eu vou ter documentação que comprove que eu estou indo para trabalhar. Eu vou ter uma carta da empresa, eu vou ter um contrato assinado. Então, tudo isso faz parte dessa checagem. Então, desmistificando esse processo de que, assim, ele é detalhado sim, mas ele não é complicado, tá? É só fazer realmente com o tempo certo de antecedência que ninguém vai ficar sem viajar por conta dessa informação. Outro detalhe que normalmente as pessoas entendem como processo burocrático muito complicado, fazer as benditas das compras das coisas de maior valor. Então, comprar passagem aérea, é melhor eu ir numa agência porque, né,
que você vai fazer na agência se você só quer falar sobre a passagem aérea? Você vai chegar lá e dar o seu cartão na mão de alguém para a pessoa passar o cartão e você vai pagar uma comissão por isso? É esse o medo. Se é só esse o medo, gente, esquece, não tem motivo para isso, né? De novo, as empresas existem para fazer essa facilitação, né, de que você compre as coisas quando isso faz sentido, quando você realmente precisa de alguém para te orientar em todo o processo, te ajudar a escolher com o máximo de informação possível. Por isso, escolha o lugar para onde você vai. Então, para isso, você também precisa de todas essas informações. Assim, quando você for até lá, você não corre o risco de deixar alguma coisa passar despercebido, porque a pessoa que estava te atendendo achou que você sabia e você, na verdade, não sabia. Então, se você sabe, o serviço contratado é muito melhor, funciona muito melhor. Então, essa outra parte burocrática, desde que ela esteja bem descrita num método fácil de entender, você vai ver que, passado o processo inicial de documentação, você vai fazer a escolha do seu destino. Tá tudo no passo a passo. Então, assim, não tem complicação nenhuma, né? A primeira vez dá um pouquinho de medo, porque você não sabe se você está entrando no lugar certo. Você sai, entra de novo, né? Faz o acesso outra vez e tem certeza que daí você acessou pelo lugar correto. E aí você vai fazer a compra do jeito certo e não vai ter problema e não vai ser nada muito complicado. Outra parte importante, que daí a gente tem que lembrar que para cada lugar existe um tipo de documentação diferente solicitada, né? Então, se você vai para a Europa, por exemplo, tem uma exigência da contratação do seguro viagem com um limite lá, um valor de no mínimo 30 mil euros. Por que isso? Porque se você tiver uma complicação dentro do país, eles sabem que você tem um seguro que vai respaldar, eles não vão ser responsáveis pelo problema que você vai ter lá. Se você tiver um problema de saúde, você tem um seguro que vai te cobrir, né? Se você tiver um problema um pouco mais trágico que seja, né? A gente não gosta de entrar nesses detalhes, mas se tiver um problema um pouco mais trágico e precisar voltar com emergência, né, com urgência para o seu país, o seguro te cobre. Então, por isso, alguns países exigem a apresentação do seguro, né? A contratação do seguro é obrigatória e tem um limite mínimo de valor. Então, tem que saber disso, tem que saber que aquele país precisa disso. Então, tudo isso também você aprende a colocar dentro da sua checagem, do seu planejamento, do seu roteiro, antes de chegar no roteiro propriamente dito. Vacina, né? Agora a gente está aí às voltas com uma nova vacina para a gente ter que comprovar para poder entrar nos lugares ou não, mas já existe, por exemplo, a vacina da febre amarela, que é exigida em muitos lugares, e a gente tem que apresentar a documentação de que está com a vacina em dia. Senão não adianta, você vai chegar no aeroporto e não vai conseguir. Se você conseguiu embarcar sem querer aqui, sem a documentação, a hora que você chegar no destino, você não vai passar da entrada, porque é um documento obrigatório. Então, tudo isso faz parte dessa lista que você precisa saber de coisas que tem que apresentar ou não. Deslocamentos, outra parte importante, né, mas que queima um pouquinho a nossa cabeça. O que eu vou fazer quando eu chegar lá? Tenho que pegar um táxi? Não tenho que pegar um táxi? É seguro pegar táxi? Não é? Onde eu vou atrás de informação sobre o melhor deslocamento possível? Eu vou, por exemplo, andar de metrô no lugar onde eu vou passear. Como que eu faço isso? Eu vou comprar um ticket toda vez que eu for entrar no metrô? Ou existe jeito de comprar um ticket que vale por alguns dias e aí ele fica mais barato? Isso faria parte tranquilamente daquele vídeo lá sobre como economizar em todas as suas viagens, né? Que são os detalhezinhos, os pulos do gato, para você nunca esquecer de olhar as melhores oportunidades dentro daquilo que você vai fazer. Vacina, hotel, passagem aérea, deslocamento, tá tudo aqui. Acho que eu falei sobre as partes mais complicadas que a gente cria fantasias ou que a gente cria empecilhos na nossa cabeça de que não dá para fazer, de que é complicado fazer. Tudo nessa vida tem uma certa complicação, né? Se você falar que precisa ir hoje para São Paulo, você sabe de cabeça quantos pedágios tem daqui até lá? Você sabe... Tem coisas que a gente não sabe, né? Você sabe se hoje é o dia do rodízio da placa do seu carro, se você for precisar ir de emergência para São Paulo?
Provavelmente você não sabe isso de cabeça, você vai ter que pesquisar, né? Então, assim, o que eu quero com isso, com esses vídeos, falando sobre essa parte burocrática, dizendo que sim, você tem que seguir o passo a passo, senão você não vai entrar no país, é te dizer que é possível ir, que é possível viajar, que é possível fazer todas essas coisas que você tem vontade, que você sonha, que você vê na TV, que você vê os seus amigos fazendo, ou que você segue pessoas na internet, que elas estão fazendo, e você fala, caramba, eu queria também. Então aqui, eu tô aqui para te dizer que dá, né? Eu tô aqui para te dizer que nós somos pessoas comuns, que trabalham, que vivem a vida como todo mundo. Então somos eu e o marido aqui, e a gente decidiu viver esse tipo de experiência sempre. Esse era um desejo que a gente tinha, que a gente estudou, aprendeu e colocou isso em prática. Então isso faz parte hoje da nossa rotina, das nossas metas e desejos de lugares para conhecer, de coisas para fazer, porque a gente olhou e viu que é possível, né? E se é possível para a gente, é possível para você também. Então, cada um desses vídeos que você vê aqui, que a gente está soltando o tempo todo, tem um assunto muito específico que te leva a refletir sobre isso, do ser possível escolher o destino, do ser possível viajar, do ser possível providenciar a documentação, do ser possível comprar com antecedência e não ficar com dívida depois. Então, tudo isso é muito possível, sim. E a gente recomenda porque é uma experiência incrível. Quando você descobre que você faz, que você organizou tudo, é uma sensação de liberdade, de olhar para as coisas e falar assim, eu sei que eu posso fazer e que eu posso ir de novo. Essa é a melhor parte da história, é você planejar tudo aquilo, concretizar, voltar e falar, eu sei que eu posso fazer de novo, porque dá para fazer. Então tem jeito para fazer do jeito certo, sem correr risco, de um jeito seguro. Você está vendo que a gente fala disso o tempo todo, né? Eu repito isso várias vezes porque é uma preocupação nossa. Então, se é uma preocupação nossa, a gente vai ensinar sempre do jeito mais correto para fazer, do jeito mais tranquilo, mais seguro. Então, não tenha medo. A parte burocrática existe? Sim, ela existe. Ela é possível de ser feita por você sozinho, sem ter que pagar para alguém fazer isso por você? Sim, ela é possível de ser feita e você vai ver que as coisas vão ficando sempre à mão. Você vai ficando cada vez mais antenado nas coisas que precisam, nas coisas que são novidade, que surgem, né, de leis e de regras novas que acontecem, mas que a gente sempre tem como ter acesso antes e fazer toda essa programação do jeito mais fácil possível e poder viver a sua viagem de verdade. Então, transformar essa sua meta, esse seu desejo em algo possível e que dá para colocar data, por que não? Né? A gente aqui já está colocando data na nossa próxima. Você também já está? Então é isso, gente. Hoje eu queria falar sobre burocracia. Falar que burocracia não é um bicho de 7 cabeças, ela só é uma burocracia, tá? É simples assim. Então, obrigado pela companhia. Fica com a gente que no próximo vídeo a gente traz outro assunto totalmente diferente, totalmente detalhado para que você faça sempre as suas melhores viagens. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.